No distrito comercial, onde as ruas de paralelepípedos eram ladeadas por edifícios com fachadas elegantes e modernas, havia um banco pequeno, discreto, mas próspero. Suas elegantes paredes cinzentas combinavam com as demais instituições financeiras, enquanto suas janelas impecáveis refletiam os prédios vizinhos como espelhos. O banco foi fundado há décadas, e, embora de pequena dimensão, captou a atenção das elites locais, dos investidores, dos executivos seniores e até de algumas figuras políticas influentes. Era o lugar onde se faziam fortunas, onde se trocavam segredos financeiros no maior silêncio. O banqueiro sênior, Monsieur Lefebvre, era um homem distinto, na casa dos 50 anos, com um corte de cabelo bem penteado e um olhar penetrante, quase clínico em sua precisão. Ele sempre usava ternos escuros, cortados com perfeição, e gravatas que pareciam ter sido escolhidas com excessiva atenção aos detalhes. Seu escritório era um santuário de papéis de arquivo e arquivos organizados, um espaço onde tudo tinha seu lugar. Foi um homem que acreditou firmemente na ordem estabelecida, numa hierarquia de valores e comportamentos, e trabalhou para impor esta visão de mundo nas suas interações diárias. Ele aprendeu desde muito jovem que o respeito se conquista pela aparência e não era do tipo que questionava essa regra. A sua atitude para com os outros baseava-se neste princípio: aqueles com poder estavam no topo e aqueles sem poder estavam na base. Naquela manhã, como em tantas outras, a luz suave do sol de outono filtrava-se pelas grossas cortinas do escritório de Lefebvre. Enquanto ele estava ocupado separando papéis, uma figura entrou no corredor. Uma mulher negra, com um vestido simples mas bem cortado, um casaco de lã bege cuidadosamente ajustado e um lenço combinando, entrou lentamente no banco. O som de seus passos ecoou no silêncio do lugar. Ela carregava um ar de calma quase imponente, uma tranquilidade que contrastava com a agitação natural dos demais clientes que passavam. Ela caminhou sem pressa até o balcão onde o Sr. Lefebvre separava os arquivos e depois parou a uma distância respeitosa. Ela esperou pacientemente, o olhar fixo na sua frente, como se o tempo não tivesse controle sobre ela. Monsieur Lefebvre ergueu os olhos, distraído por um momento, depois seu olhar deslizou sobre ela com a indiferença típica de um homem acostumado a ignorar aqueles que considerava menos importantes. Ao perceber que ela ainda estava esperando, pigarreou e, num tom seco e um pouco superior, disse: "O que posso fazer por você, senhora?" A mulher não se ofendeu com seu tom ou atitude. Ela respondeu calmamente, sem hesitação: "Queria abrir uma conta poupança." Ele ergueu ligeiramente as sobrancelhas, como se a ideia de que uma mulher como ela pudesse estar interessada em tal movimento deixasse perplexo. Mas o seu julgamento não se baseou apenas no estatuto dela, nem na ideia de que esta mulher pudesse não ser financeiramente capaz de abrir uma conta. Estava tingido de preconceitos muito mais profundos. Ele rapidamente olhou ao redor da sala, como se quisesse ter certeza de que os outros funcionários não o vissem tratando um cliente tão inesperado. Então, após um silêncio, num tom que considerou autoritário, disse-lhe: "Saia deste banco, senhora. Você claramente não pertence aqui." Ele não se preocupou em fazer perguntas básicas, como o nome dela ou que tipo de serviço ela estava solicitando. Deixará-se levar pelos seus preconceitos, rapidamente e sem escrúpulos. A própria ideia de que uma mulher negra modestamente vestida pudesse aventurar-se num lugar tão reservado à elite financeira era-lhe inconcebível. A mulher permaneceu ali, imóvel. Ela não reagiu imediatamente, mas seu olhar encontrou o de Lefebvre. Seus olhos eram profundos, como poços de sabedoria, e neles havia uma força serena que Monsieur Lefebvre não percebeu imediatamente. O tempo parecia ter parado na sala à medida que o calor do momento aumentava, como se o próprio ar ficasse mais pesado. Ela estava esperando. Então, com uma voz calma, quase gentil, mas com uma firmeza subjacente, ela disse: "Vim aqui por um motivo, Monsieur Lefebvre." Surpreso, ele parou por um momento, com o rosto congelado. Como ela sabia o nome dele? Ele disse o nome dela em voz alta ao dispensá-la, mas isso só o confundiu ainda mais. Ele era um homem que sempre se viu como o dono da situação, um homem que aparentemente controlava tudo ao seu redor. A mulher voltou-se lentamente para a porta, sem pressa. Ela não precisava se justificar ou perder a paciência. Quando alcançou a maçaneta, ela parou e se virou uma última vez. Sem nenhum traço de raiva, mas num tom que traía algo mais pesado, ela disse: "Você me julgou sem nem me conhecer. Você vai se arrepender deste momento."
Monsieur Lefebvre, surpreso, viu-a ir embora. Ele se sentiu um pouco irritado, claro, mas também um pouco confuso. Esta frase, simples mas cheia de insinuações, perturbou-o sem que ele conseguisse apontar a razão exata. Ele encolheu os ombros. Afinal, ele simplesmente fez seu trabalho. O banco não perderia nada e a sua ação provavelmente não o afetaria. Os dias se passaram na rotina habitual do escritório, cada um seguindo seu ritmo frenético. No entanto, algo inesperado aconteceu uma semana depois. Certa manhã, Monsieur Lefebvre entrou em seu escritório e notou um envelope cuidadosamente lacrado sobre sua mesa. Ele não esperou mais do que o tempo necessário para abrir a carta, com as mãos tremendo de impaciência ou talvez de nervosismo. O papel era de alta qualidade, a tinta escura e elegante. Ele rasgou o envelope com um leve sorriso, pensando que provavelmente era um convite para um seminário financeiro ou um pedido de empréstimo de um cliente importante. Dentro do envelope, Monsieur Lefebvre desdobrou o convite com certa hesitação, ainda muito perturbado com o que acabará de descobrir. Quando ele leu o nome escrito no convite, um arrepio percorreu sua espinha. Clara Dubois. O choque da revelação o fez vacilar por um momento, com as mãos subitamente febris. Clara Dubois. Ele imediatamente se lembrou do incidente no banco. Esta mulher ele tratava com fria indiferença, até mesmo com desprezo insensato. Ele se lembrou do olhar inabalável dela quando a afugentou como um intruso. Na época, ele a via como comum demais para fazer parte do mundo que considerava seu. Um mundo onde o valor de uma pessoa era julgado pela sua aparência, pelo seu status, pelo seu lugar na sociedade. Mas ele acabará de perceber o quão errado estava seu julgamento, e não foi apenas um momento de humilhação para ela, mas também para ele. O nome Clara Dubois não era apenas um nome. Foi o de uma mulher que redefiniu sozinha o mundo dos negócios. Ela construiu o seu império desafiando todas as expectativas, derrubando estereótipos. E ele, na sua autoimportância, ajudou a perpetuar a ideia de que algumas pessoas nunca foram destinadas a ocupar estes espaços de elite. Monsieur Lefebvre sentia agora a dor do peso da sua própria ignorância e arrogância. Quando chegou à conferência naquela manhã de sexta-feira, o sentimento de ansiedade que o dominava era insuportável. Ele sentiu como se seus passos ecoassem muito alto no vasto e moderno corredor da sala. Cada movimento parecia amplificado pela vergonha que carregava dentro de si, como uma sombra que não se dissipava. Ele abriu caminho entre a multidão de convidados, examinando seus rostos com um nervosismo palpável. Então ele finalmente a viu, num canto da sala, sozinha e calma, cercada por algumas figuras da elite financeira. Havia algo magnético nela. Não era apenas sua aparência elegante e confiante, mas a aura que ela exalava. Clara Dubois foi o epítome da independência, do poder silencioso e da inteligência. Ela não o tinha visto. Ela provavelmente nunca saberia o quão envergonhado ele estava por julgá-la daquele jeito. Monsieur Lefebvre hesitou por um momento antes de se aproximar. Mas quando viu a distância que separava o olhar dela do dele, percebeu que ainda não estava pronto para encarar a verdade. Ele não estava pronto para admitir a profundidade do seu erro em público, para revelá-lo diante dos seus pares, para questionar tudo o que havia construído sobre os frágeis alicerces dos seus preconceitos. A tentação de fugir do confronto foi mais forte, mas, ao se afastar, percebeu que não era um simples passo em falso. Este não foi um incidente isolado. Ele foi cúmplice de um sistema que alimentou seu ego, que o cegou para a verdadeira essência das pessoas que encontrou. Cada decisão tomada levianamente, cada julgamento feito sem reflexão contribuiu para a construção desta sociedade de padrões fixos onde alguns foram deixados de lado, sem sequer se dignarem a olhar para eles como realmente eram. No fundo, ele sabia que sua consciência não era suficiente. Ele era apenas uma engrenagem num sistema muito maior de desigualdades sociais, raciais e econômicas que moldavam tudo à sua volta. Mas, naquele preciso momento, percebeu que tinha que tomar a decisão de mudar. Amanhã não. Não em alguns meses. Agora. Foi num silêncio pesado que Monsieur Lefebvre dirigiu-se para a saída, sentindo o calor da vergonha envolvê-lo, mas também um toque de esperança. Este momento, este encontro casual com Clara Dubois, marcaria um ponto de viragem. Se ainda não estava pronto para fazer as pazes diante dela, sabia que o caminho que teria pela frente seria de questionamento, de desaprender suas certezas e do surgimento de uma nova forma de respeito por aqueles que antes desprezava.
Só havia uma coisa que ele sabia agora: não conseguia mais fechar os olhos.